Olá, bom dia para você que acompanha a nossa programação pela Rádio Câmara e pela TV Câmara Manaus. Chove na capital neste momento. Você confere imagens feitas agora há pouco pelo Maurício Martins, mostrando aí a frente, da Câmara Municipal de Manaus, na lateral. Esse anexo que vocês estão vendo faz parte também do plenário Adriano Jorge, mostrando em mais evidência o tempo nessa quinta-feira. De acordo com o clima-tempo, a mínima deve ficar em 24 e máxima de 32 graus, com chuvas ainda no decorrer do dia, ou seja, o tempo deve permanecer nublado aqui na capital amazonense. E é com essas imagens que a gente começa o seu Câmara ao vivo nesse dia 2 de outubro. Eu sou Priscila Gama e quero a tua companhia até às 9 horas da manhã. Olha, hoje você confere os destaques da última sessão plenária da semana. A gente mostra também a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A CCJ se reuniu nesta quarta-feira. Entre os temas em destaque tivemos causa animal e assistência social, além da apreciação de uma minuta para a realização de uma conferência. E na série especial 90 anos da Voz do Brasil, você confere uma reportagem especial que fala da aproximação do poder legislativo ao cidadão por meio da rádio. A Rádio Câmara Manaus aproxima o cidadão da política local. Como a rádio pode ajudar a divulgar projetos de leis, ouvir demandas e aproximar a população dos vereadores? A gente mostra agora. Isso e muito mais é o que você confere agora no seu Câmara ao Vivo. Mais uma vez, um ótimo dia para você que está chegando e acompanhando a nossa programação. Aquele bom dia mais que especial para o nosso ouvinte da Rádio Câmara Manaus. Continue sintonizado na 105.5 FM e fique por dentro de tudo que acontece aqui na Casa do Povo. Lembrando que você também pode acompanhar a gente nas redes sociais. @Câmara Municipal Manaus é o nosso Instagram e Facebook. Tem também o nosso canal do YouTube, @Câmara de Manaus. Aproveita e já dá aquele clique, porque lá você confere reportagens, tudo que é conteúdo aqui na TV Câmara Manaus e também as sessões plenárias de segunda a quarta-feira, então não tem jeito, né? Você fica por dentro mesmo de tudo que acontece aqui na Casa Legislativa. E a gente já começa essa edição trazendo os destaques da sessão plenária dessa quarta-feira, a última da semana. Você confere também os debates sobre a reforma da Previdência e os projetos de lei voltados ao meio ambiente. Manaus poderá contar em breve com o programa Manaus Limpa, que vai buscar aí disponibilizar para toda a população um mapa interativo sobre onde está ocorrendo a coleta de resíduos sólidos. Essa proposta, esse projeto de lei é de autoria do vereador Rodrigo Sá, do Partido Progressistas, e teve o parecer favorável da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, votado durante essa que foi a 86ª sessão da Câmara Municipal de Manaus. Esse projeto do vereador falando aí sobre meio ambiente. Um projeto que já é case de sucesso em outras cidades, como Belém, Joinville, Brasília. Um projeto que tem a um só tempo a questão da sustentabilidade, a questão do meio ambiente, da infraestrutura, do urbanismo e fazendo uso da tecnologia também para contribuir com a sociedade, com a cidade de Manaus. O programa Manaus Limpa, ele fundamentalmente prevê a criação de um mapa interativo e que a população vai ter conhecimento dos pontos de coleta, do roteiro do carro de coleta, dos horários, dos locais adequados, para que se faça o descarte correto e adequado dos resíduos sólidos. E como o vereador Zé Ricardo disse, além da questão da sustentabilidade, do meio ambiente, da urbanização, da infraestrutura, isso evita que os nossos igarapés sejam poluídos, vai ajudar também na geração de emprego e renda, porque a gente também vai fomentar e potencializar a atividade dos catadores de resíduos sólidos. Enfim, é um projeto que vai ao encontro do que se discute muito hoje em dia, que é o descarte correto de resíduos sólidos e a coleta seletiva e a limpeza da cidade de Manaus, fundamentalmente. Com o parecer da CCJR aprovado em plenário, o projeto foi encaminhado agora para a terceira comissão, que é a Comissão de Finanças, Economia e Orçamento, que vai verificar toda a viabilidade financeira dessa proposta. Ainda dentro dos projetos de lei, os parlamentares votaram a proposta da vereadora professora Jaqueline, que busca tornar o dia 31 de janeiro o Dia Municipal da Reserva Particular de Patrimônio Natural. A vereadora explicou qual seria o objetivo desse projeto.
Vou explicar o que é reserva natural, né? Patrimônio particular, que os donos se propõem a cuidar, zelar e manter, né, preservada. E é muito importante a gente fazer essa discussão, considerando que Manaus é uma das regiões que mais tem igarapés, mais tem floresta, mais também é poluída, com muito lixo, como o vereador Zé Ricardo já trouxe essa discussão aqui mais cedo. E a gente precisa ter essa visibilidade, dar essa visibilidade a essas reservas particulares do patrimônio natural. E por isso que a gente cria, para a gente levar à discussão essa proposta, para que as pessoas entendam que elas podem tornar o seu patrimônio privado, sendo tanto o CNPJ como o CPF, reconhecer e valorizar, né, onde vive e manter em pé as árvores, a fauna. Essa proposta da vereadora professora Jaqueline, que teve o parecer favorável da terceira Comissão de Finanças, Economia e Orçamento aprovada durante o plenário desta quarta-feira, foi encaminhada agora para a 14ª Comissão, que é a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais. Mesmo não sendo pauta da sessão desta quarta-feira, a reforma da Previdência também foi um dos assuntos debatidos pelos vereadores. O vereador Gilmar Nascimento, que é o relator dessa reforma, e também o presidente da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação, falou com a imprensa a respeito de como está a tramitação desse projeto e falou que tudo se baseia em questões técnicas. O projeto ele está tramitando e o que os professores querem, os servidores, é que haja o quê? Uma discussão, debate. Foi aberto prazo, foram feitas várias audiências públicas, várias reuniões, foi aberto o prazo de 15 dias para a propositura de emendas. Vereadores ainda estão fazendo emendas. O projeto saiu da Procuradoria com parecer atrasado, mas não houve prejuízo em virtude da dilação do prazo. O projeto ainda não foi analisado pela CCJ, eu sou o relator, e eu vou analisar o projeto juntamente com as emendas. Outro que falou a respeito desse assunto foi o vereador Eduardo Alfaia, líder do prefeito aqui na Câmara, e ele que esclareceu que todas as partes estão sendo ouvidas na criação desse projeto e na tramitação dele, que ainda vai ser avaliado pela 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Nós precisamos ter uma discussão técnica, responsável, e a esse momento não cabe a gente ter aqui tripudiar em cima disso, com viés eleitoreiro, politiqueiro, jamais. Então, é uma responsabilidade que cabe a nós, como pessoas públicas, tratar esse tema, que é bem complexo, de forma técnica, serena, sobretudo ouvindo eles. Nós estamos ouvindo a todos os sindicatos, a todas as associações. Ainda durante a sessão dessa quarta-feira, houve uma tribuna popular de propositura do vereador Zé Ricardo para falar sobre água e lixo não se misturam. Um projeto voltado para o meio ambiente e o que o vereador trouxe aqui para a Câmara Municipal de Manaus, contando com convidados que falaram a respeito do saneamento básico. Fazemos o apelo, em nome da Arquidiocese de Manaus, na condição de coordenador deste projeto, para que esta casa seja parceira, dê as mãos a esta causa, que não é para ser solucionada a curto e nem a médio prazo, mas nós sabemos que é a longo prazo. As sessões ordinárias aqui na Câmara Municipal de Manaus se encerraram nessa quarta-feira e retornam na segunda-feira com mais um pequeno expediente e a votação da ordem do dia. Vamos dar aquele giro por Manaus para ver como é que está a movimentação nessa quinta-feira no trânsito. Indo direto para a Avenida Constantino Neri com a Rua Maromba. Sentido centro-bairro é esse que vocês estão vendo do lado esquerdo do seu vídeo. Trânsito intenso, mas está fluindo, ainda né, que com um pouco de lentidão. Do lado direito, o trânsito está um pouco mais congestionado, carregado, por conta mesmo do tempo hoje, né? Chove na capital amazonense e em boa parte da cidade. Vocês conseguem perceber pela pista que está molhada, né? O que fica mais escorregadia. Então, é sempre bom a gente chamar a atenção aqui para você, condutor, que nos ouve pela Rádio Câmara Manaus ou até mesmo nos acompanha pela TV, ainda vai sair de casa. Muito cuidado nesse momento com a sua vida e com a vida do outro que divide espaço na mesma rua, né, aqui na capital amazonense. São 8 horas e 42 minutinhos, é com essas imagens e informações do trânsito que a gente vai para um rápido intervalo. Fique com a gente que eu volto já já.
meu nome é Felipe Figueiredo, sou professor de História, podcaster e youtuber e estou aqui para falar um pouco com vocês sobre a participação brasileira nas duas guerras mundiais. A participação brasileira nesses conflitos, é claro que envolveu muitas decisões políticas e diplomáticas, mas também teve a participação de um importante senador da República, senador Rui Barbosa. Impressionante ele, né? É interessante como ele tem acesso ao presidente da época, ele era um dos principais conselheiros do presidente. Isso, ele era um homem muito próximo ao Venceslau Braz, né, que foi era presidente brasileiro no período que o Brasil entra na Primeira Guerra Mundial, e ele vai ser o proponente da entrada do Brasil na guerra do lado da Entente, né, França, Reino Unido, Estados Unidos, pensando na futura ordem internacional que viria a ser construída depois do conflito. Aí, muito tempo depois, vem a Segunda Guerra, mas continua a Alemanha como protagonista. Ela, de novo, afunda navios brasileiros e aí fica difícil a neutralidade. A Alemanha comprava muito café, muito algodão do Brasil. Em 1938, a Alemanha foi o maior destino de exportações brasileiros, né, o ano anterior da guerra. E a gente não pode desvincular, né, a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial do acordo feito com o governo dos Estados Unidos, o governo Roosevelt, do uso de bases no território brasileiro e a construção da siderúrgica nacional. Depois da guerra, né, nós temos um momento de euforia muito grande na política nacional, na sociedade brasileira, né, nós temos o retorno desses veteranos de guerra e ganha muita força ali a ideia de, olha só, nós estamos lutando contra regimes autoritários fora do Brasil, mas nós temos um regime autoritário aqui dentro. Decisões políticas e diplomáticas marcaram as participações brasileiras antes, durante e depois das duas grandes guerras. Senado, 200 anos. Somente em 2024, mais de 300 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito em Manaus. E a principal causa foi a imprudência. Para um trânsito mais seguro, todos devem fazer a sua parte. Condutor, respeite as sinalizações de trânsito. Não avance o sinal vermelho. Obedeça aos limites de velocidade e não use celular ao dirigir. Pedestre, fique atento e atravesse sempre na faixa. Sua atitude tem consequência no trânsito. Respeite a vida. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Já estamos de volta com o seu Câmara ao Vivo. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação se reuniu nesta quarta-feira para discutir projetos de lei que tramitam aqui na Casa Legislativa. Vinícius Noronha acompanhou e traz mais informações para a gente. Presidida pelo vereador Gilmar Nascimento, a reunião da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação também contou com os parlamentares Raif Matos, professora Jaqueline, Paulo Taironi, Kennedy Marques e Alan Campelo. Dentre os temas em destaque, tivemos o projeto do vereador Kennedy Marques, que dispõe sobre os serviços de higiene nos animais aqui no município. O vereador comenta sobre o projeto. Esse projeto ele tem como importância garantir que as instituições comerciais, prestadoras de serviços, que prestam serviços como banho e tosa, dentre outros atendimentos, clínicas veterinárias, possam seguir padrões de higiene conforme a legislação da Devisa, justamente para evitar a contaminação desses animais quando procurarem esses serviços nessas clínicas, eles não saírem de lá prejudicados. É de extrema importância e garante a saúde e o bem-estar desses animais. Também tivemos em destaque o projeto do presidente da comissão, o vereador Gilmar Nascimento, que dispõe sobre a distribuição de medicamentos a domicílio em pacientes idosos, obesos e com transtorno do espectro autista. Ainda tivemos a apreciação de uma minuta que realizará uma conferência visando fortalecer a atividade legislativa municipal e a segurança jurídica. A CCJ volta a se reunir na próxima quarta-feira. Volto com você. Obrigada, Vinícius. A Câmara Municipal de Manaus homenageou os psicólogos que atuam em diversos setores aqui na capital amazonense.
Os profissionais da psicologia foram homenageados nesta quarta-feira durante solenidade realizada na Câmara Municipal de Manaus. A homenagem foi proposta pelo vereador Gilmar Nascimento ao reconhecimento do trabalho essencial desses profissionais para a sociedade. O evento marcou as celebrações do Dia do Psicólogo, comemorado em 27 de agosto, data que destaca a relevância da psicologia no cuidado com a saúde mental e emocional da população. Fazer isso não é um favor, mas, acima de tudo, o reconhecimento por entender a importância da saúde mental no mundo que nós vivemos, de acelerado, com crises, com desafios, com incertezas, com um trabalho que a gente sabe que a vida, eu digo sempre, viver é um risco. E às vezes, no nosso comportamento, nós aumentamos o risco. E eu penso que a saúde mental, ela tem uma importância muito grande nas nossas decisões, no nosso dia a dia, no desenvolvimento dos nossos relacionamentos. Eu vejo a importância do psicólogo em todos os locais. Com o avanço, com a industrialização, com as terceirizações, com os desafios que o capitalismo e o mundo moderno traz, a gente se depara com tanta gente, tantas pessoas que precisam estar com a sua liberdade plena, não só de locomoção, mas também onde nós todos deveríamos ter liberdade, que é justamente na nossa mente, na nossa alma. E quem é que faz esse trabalho de fazer com que nós possamos nos encontrar? É o psicólogo. A cerimônia também destacou a importância da categoria, lembrando que o psicólogo atua em diferentes frentes, no apoio durante crises, no tratamento de transtornos mentais e no cuidado com problemas emocionais como ansiedade e depressão. Mais de 200 profissionais estiveram presentes na solenidade, entre eles a secretária de Assistência da Secretaria de Estado de Saúde, Liege Menezes, que destacou a importância do reconhecimento público à categoria. Quando a gente lida com vidas e a gente salva vidas, aí está o Setembro Amarelo para lembrar de quantas vidas a gente consegue atingir e salvá-las, de quantos lares a gente consegue restituir, de quantas pessoas a gente consegue tirar de uma fobia, de um transtorno de ansiedade, de quantas vidas a gente consegue transformar. Esse é o poder de cada um de vocês. Então, aqui, como psicóloga também, eu quero externar parabéns pela escolha de vocês. Parabéns por transformar vidas. Parabéns por não ter se arrependido em nenhum momento da profissão que vocês escolheram, porque aquilo que é subjetivo é visto aos nossos olhos. Vamos dar mais um giro por Manaus para ver como é que está o trânsito em outro ponto da cidade. Indo direto para a Avenida Pedro Teixeira, próximo à Delegacia Geral, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste da capital amazonense. Esse trecho parado que vocês estão vendo é porque a Avenida Pedro Teixeira, ela consegue dar acesso à Avenida Constantino Neri, tem um semáforo que organiza o trânsito nessa região na capital, e aí por conta disso, somando aí ao fator da chuva, né, o trânsito fica um pouco mais carregado. Essa conversão à esquerda que vocês estão vendo, uma movimentação pequena, né, de veículos, é para quem vai para o bairro do Alvorada, na zona centro-oeste da capital amazonense também. Com essas imagens do trânsito, agora que são 8 horas e 51 minutos, a gente faz mais uma pausa aqui no seu Câmara ao Vivo e no próximo bloco eu trago uma reportagem especial sobre a aproximação do Poder Legislativo ao cidadão, sabe por onde? Por meio do rádio. Não sai daí que eu volto já. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o professor Pedro Renó, youtuber, e hoje a gente vai falar sobre os processos de impeachment no Brasil. Quando a gente lembra de impeachment no Brasil, a gente lembra de Fernando Collor e lembra também de Dilma Rousseff, mas o mais turbulento de todos foi muito antes disso, né? A lei do impeachment, que estabelece o impeachment, é dos anos 50
E a gente teve, em 55, 2 processos de impeachment muito rápidos, assim, foram velozes. Esses impeachments de 55, eles parecem um filme de ação. É uma trama do Estado brasileiro, né, que foi bem instável nesse período, pós a morte de Getúlio Vargas, que, na verdade, até atrasou um golpe militar que foi acontecer só em 1964. O Café Filho, que era o vice do Getúlio Vargas, naturalmente, ele se ausenta, ele pede uma licença para tratar de doença, mas era algo nebuloso para o período, tendo em vista essa questão entre aquele projeto autoritário e um democrático. Quem assume no lugar do Café Filho é o Carlos Luz, mas ele fica só 3 dias porque encontram nele também uma tentativa de ruptura do processo constitucional democrático que impediria a posse de Juscelino Kubitschek, que tinha sido eleito. Aí o Café Filho quer voltar. O Café Filho quer voltar, mas também entendem que o Café Filho, ele também defendia um processo mais autoritário na política brasileira. Ele não consegue nem sair de casa. Ele não consegue sair de casa, mas é interessante destacar que existe uma ala no Exército Brasileiro, que é uma ala legalista, que é uma ala que defende a Constituição. Ela não quer um interrompimento dessa Constituição. Épocas e motivos diferentes, mas trajetórias e processos que sempre passaram por aqui. Senado, 200 anos. Seu apelido é Rei dos Instrumentos. Esta é daquelas verdades absolutas que ninguém discute. Há 300 anos, ele domina a cena e é a porta de entrada preferencial de quem quer estudar música. Nos 40 anos, entre 1780 e 1820, o piano consolidou-se como instrumento hegemônico da música europeia. E isso graças à obra de compositores como Haydn, Mozart e Beethoven. Estamos de volta com o seu Câmara ao Vivo. Agora nós vamos com informações ao vivo. Conversamos com a repórter Lidiane Castro, que vai trazer os detalhes do projeto especial da Voz do Brasil 90 anos. Hoje e amanhã a equipe da Rádio Câmara de Brasília vai acompanhar tudo aqui na capital amazonense, vai conhecer a Câmara Municipal de Manaus, visitar alguns pontos turísticos também, mas sobre isso a gente vai com a Lidiane Castro, que traz todos os detalhes dessa visita especial. Bom dia para você, Lidiane. Oi, Priscila, um excelente dia para você e, claro, para você também que nos acompanha. É a Câmara Municipal de Manaus e a Diretoria de Comunicação da Casa Legislativa fazendo história. E, claro, quem está à frente desse projeto, a diretora de Comunicação da Casa do Povo, Roberta Bindá. Diretora, bem-vinda, parabéns. É um trabalho que começou lá atrás e que a diretoria, juntamente com a Casa do Povo, está fazendo história. Verdade, Lidiane, bom dia primeiro para você, bom dia para Priscila Gama, para todos os telespectadores da TV Câmara Manaus, parabéns para todos nós, né, todo o nosso time da Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal de Manaus. Esse projeto é nosso, essa conquista é da Câmara Municipal de Manaus, sob a liderança do nosso presidente, o vereador Davi Reis, que acredita nessa comunicação pública transparente, que promove uma comunicação mais acessível, mais popular, mais moderna e que tem como, né, a premissa fortalecer a democracia. Então, em julho desse ano, a Câmara Municipal de Manaus foi escolhida para representar a região norte no projeto dos 90 anos da Voz do Brasil. E claro que esse desafio a gente aceitou e nos últimos 2 meses estamos na fase de planejamento e de execução desse projeto e estamos hoje na expectativa. Hoje é a chegada da equipe de Brasília, eles chegam daqui a pouquinho aqui em Manaus, desembarcam aqui na capital amazonense para começar, né, essa preparação para a gravação da edição inédita e histórica da Voz do Brasil. Quem não tem uma história, né, que se conecta com a história da Voz do Brasil, né, Lidiane? São 90 anos
no ar. A Voz do Brasil é a história viva do rádio brasileiro. É o programa radiofônico mais antigo no país, em exibição por 90 anos, 9 décadas. E que alegria, que honra e que responsabilidade a gente poder participar desse momento comemorativo histórico, gravando uma edição da Voz do Brasil aqui nos estúdios da Câmara Municipal de Manaus, da Rádio Câmara Manaus. Então hoje a gente tem essa preparação. Os nossos convidados de Brasília vão visitar alguns pontos turísticos de Manaus para a gente fazer a preparação de alguns conteúdos. E amanhã pela manhã a gente tem o grande momento, a Mônica representando a Voz do Brasil, apresentadora da Voz do Brasil, e a Priscila Gama, que é a nossa apresentadora aqui do Câmara ao Vivo, representando nós, mulheres manauaras, comunicadoras, jornalistas, uma bancada feminina, tornando esse momento ainda mais especial. Tudo pronto, um trabalho de excelência, um trabalho de qualidade. E, claro, tem os convidados que vêm de fora, mas também tem os convidados aqui de Manaus, porque a Rádio Câmara Brasília, assim como a Rádio Câmara daqui de Manaus, está preparando também, está convidando pessoas para assistir e acompanhar esse momento único. É verdade, a gente tem também aí essa participação cidadã, então 5 pessoas vão ser sorteadas para assistir ao vivo aqui no nosso estúdio, de pertinho, acompanhar todos os detalhes, todos os bastidores dessa gravação da Voz do Brasil. Além disso, a gente também vai promover um bate-papo aqui na sala de cinema da Câmara Municipal de Manaus, com a presença de universitários de cursos de comunicação, tanto de instituições públicas e também de universidades privadas. Então a gente vai receber, os acadêmicos de jornalismo, de relações públicas, de publicidade, propaganda, de marketing, porque esse é um momento muito marcante para quem atua na comunicação social ou para quem está se desenvolvendo em formação acadêmica. Então a gente vai abrir esse bate-papo com a presença dos profissionais de Brasília e dos profissionais de Manaus. Vai ser uma roda de conversa, uma troca, vai ter gincana, vai ter apresentação de vídeos especiais e também esse momento é para os servidores da casa. Os servidores da Câmara Municipal de Manaus também estão muito alegres por esse momento. Aqui pelos corredores da casa, ao longo dessa semana, a gente não fala em outra coisa, a gente fala dessa expectativa pela chegada da caravana da Voz do Brasil. Lidiane, a Manaus é a 4ª cidade que eles estão visitando, só são 5 cidades, cada uma representando uma região do país. E Manaus sendo a 4ª cidade visitada, representando a região norte, e daqui os amigos de Brasília vão para João Pessoa, fechando esse ciclo com a região nordeste do país. Tá certo, muito obrigada, diretora. Eu que agradeço, muito obrigada. Eu quero aqui aproveitar, Lidiane, para parabenizar em seu nome todo o time da Diretoria de Comunicação. Esse é um projeto que é feito a muitas mãos. São aí meses de preparação, semanas de planejamento, tanto o time do digital, porque a gente produziu conteúdos especiais para as plataformas digitais da Câmara Municipal de Manaus, um time também do jornalismo, que promoveu aí a execução de reportagens especiais. Então a gente está exibindo ao longo dessa semana uma série especial de reportagens para a TV Câmara e também na rádio, toda a cobertura que a gente tem feito ao vivo aqui nos nossos canais oficiais da Câmara e também no nosso site institucional, e o relacionamento com a imprensa, porque a imprensa também vai fazer parte desse momento. A imprensa manauara está sendo convidada para fazer a cobertura dessa gravação histórica da Voz do Brasil. Então eu quero aqui aproveitar para agradecer o empenho de cada servidor aqui da Câmara Municipal, em especial os servidores que compõem a nossa diretoria de comunicação, e agradecer pela confiança que é dada para que a gente possa dia a dia seguir liderando o trabalho aqui da comunicação da Câmara Municipal de Manaus. Muito obrigada. Obrigada. E claro, também, em nome de toda a equipe da Discom, no meu nome, de todo mundo, a gente agradece a oportunidade por estar participando deste momento histórico, por fazer parte dessa equipe e, claro, levando informação de qualidade para toda a população manauara, para todo o Brasil. Eu volto com você, Priscila. Muito obrigada, Lidiane Castro, pelas informações. Agradeço também, em nome de todo o time, a diretora de comunicação, Roberta Bindá. Agora você aí do outro lado confere mais uma reportagem da série especial da Voz do Brasil 90 anos. Hoje você vai acompanhar um pouco mais sobre a programação da Rádio Câmara Manaus, que se transformou em uma ponte direta entre o Legislativo e a população. A Stephanie Brasil mostra como esse canal se fortalece com a participação dos parlamentares por meio do rádio.
A Rádio Câmara Manaus é uma ponte direta entre o Legislativo e a população. Rádio Câmara Manaus, 105,5. A Rádio do Povo Manauara. Pela frequência 105.5 FM, votações de projetos de leis, indicações, requerimentos e demais serviços do Parlamento Municipal são divulgados diariamente. Isso permite que o cidadão acompanhe de perto o trabalho dos vereadores e participe das decisões que impactam a cidade. Direcionam muito a nossa atuação enquanto parlamentar. Quero aqui colocar meu mandato sempre à disposição da população de Manaus. E é pelas ondas do rádio que muitos parlamentares utilizam o microfone como uma extensão do mandato. O vereador Luiz Mitoso, do MDB, apresenta o programa Será por Ti Manaus, de segunda a sexta-feira, na Rádio Boas Novas. Então eu vejo que o rádio ainda é uma ferramenta muito atual, apesar, como eu digo, apesar dos avanços das mídias sociais, mas o rádio ainda é a rádio e por ser popular, atinge um universo muito maior e você consegue conectar, falar com o teu público. A atuação da Câmara, ela não fica adstrito nas quatro paredes, ela tem que ser divulgada. A Câmara é a caixa de ressonância do povo. Quem também se comunica pela rádio é o vereador Roberto Sabino. Há 22 anos, ele comanda o programa de rádio e TV Fala Manaus. No passado, eu pediria e pedia um programa de rádio para mim conversar com a comunidade. E hoje, graças a Deus, a gente agradece a Deus porque hoje o meu programa de rádio, o Fala Manaus, ele faz 22 anos, vereador Joelson. Para o parlamentar, esses canais fortalecem o diálogo entre os poderes executivo e legislativo com a população, principalmente para a resolução de problemas. No programa de rádio, as pessoas ligam, participam e ficam pedindo, aqui no nosso bairro tem esse problema, essa escola está acontecendo isso, é um poste que está querendo desmoronar aqui, virar, e tá, um problema de rua, que mais o pessoal pede problema de rua. A rádio é um dos veículos de comunicação mais antigos da sociedade e até hoje segue firme como uma ferramenta essencial para a disseminação de informação, especialmente em regiões de difícil acesso. Por entender esse papel fundamental, a Câmara Municipal de Manaus investe em uma programação para os ouvintes. FM 105,5 MHz, Rádio Câmara Manaus, a rádio do povo manauara. É uma forma de levar o plenário até você com uma linguagem direta, clara e acessível. Um trabalho que é desenvolvido pela Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal de Manaus. Mesmo na era digital, o rádio continua sendo um veículo de comunicação de massa muito potente. A rádio, chega nos rincões aqui da Amazônia. Quando a gente fala de região norte, quando a gente fala do Amazonas, que é um estado continental, um estado gigante, então o rádio ele consegue chegar lá naquela comunidade bem isolada, então é sim ainda um veículo de comunicação com uma relevância que garante que essa informação possa chegar até essa população, porque todos os brasileiros merecem ter informação, ter acesso à informação. O rádio é um instrumento de comunicação que atravessa gerações e quando o assunto é política no rádio, um nome se destaca há quase um século. É a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Presente no ar desde 1935, a Voz do Brasil é um dos programas institucionais mais antigos do país. Transmite diariamente as ações e decisões do Congresso Nacional. A Rádio Câmara Manaus segue retransmitindo o programa até hoje, garantindo que a voz do Legislativo Federal também chegue à população local, reforçando a importância da comunicação pública. E foi investindo na programação da Rádio Câmara que a CMM foi escolhida para representar a região norte do país no especial 90 anos da Voz do Brasil. Que alegria e também que responsabilidade a gente poder representar todos os nossos irmãos aqui da região norte, desses estados que são tão importantes para o desenvolvimento da Amazônia, mas também do Brasil. E a Câmara Municipal, portanto, vai participar, é histórico. Pela primeira vez, um programa da Voz do Brasil,
que é o programa radiofônico mais antigo da rádio brasileira, que está no ar até hoje, são 90 anos. Então, pela primeira vez na história, a Voz do Brasil vai ser gravada aqui nos estúdios da Rádio Câmara Manaus, aqui na Câmara Municipal de Manaus. Isso, com certeza, é resultado dessa estratégia de comunicação pública, em que a gente entende, sim, a Rádio Câmara Manaus como uma ferramenta importante de divulgação do que os parlamentares fazem, das ações, né, das votações, de tudo que acontece aqui dentro do parlamento, do que a Câmara Municipal de Manaus também faz para a comunidade, por meio da Escola do Legislativo, por meio de suas diretorias. Então a gente entende a Rádio Câmara Manaus como esse instrumento de aproximação, de transparência e de fortalecimento da democracia. Agora, o clima é de comemoração por mais um ano do programa que informa sobre a política brasileira de forma acessível. Eu, como político, eu preciso estar atualizado dia a dia. Então, a Voz do Brasil é uma das notícias que sempre eu me atualizo. A Voz do Brasil é escutada de norte a sul, de leste a oeste, em todos os cantos do Brasil, numa cidade que talvez não tenha, na época hoje também tem TV, mas de repente não tem uma TV, mas a Rádio do Brasil chega. O rádio continua sendo o elo, né, na comunicação pública, e você aí do outro lado continua acompanhando mais conteúdos falando desse especial 90 anos da Voz do Brasil nessa sexta-feira, dia histórico, inédito e especial para todos nós da zona do norte do Brasil. E agora a gente chega ao fim do Câmara ao Vivo. Eu te agradeço pela companhia nessa quinta-feira. Que você tenha um ótimo dia e fique agora com imagens ao vivo do trânsito na Avenida Constantino Neri com a Avenida Álvaro Maia. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Tchau.